inaugurando o dia de hoje a DHR Overlander, que é, né, podemos dizer, sobre expedition ou expedição extrema, né? Podia falar um pouquinho sobre essas expedições. Vamos lá, da onde surgiu a DHR, o Douglas, né? O Douglas começou tudo isso por uma paixão pelo campismo, né? Então, como eu comentei com todo mundo que me conhece, eu com 40 dias de vida comecei acampando, me criei acampando. O primeiro acampamento foi no motorhome 4x4 também. Então, isso traz aquela vaga de lembrança de infância que acabou virando paixão e hoje construção, né? Essas construções começaram muito por eu gostar e primeiro montei um trailer para mim, depois o segundo, e eu disse, mas preciso fazer um carro diferente. Eu gosto de ir pro mato, não gosto de ficar no camping. O camping gosto muito também, mas assim, tu poder ter a liberdade de tu ir num lugar onde tu não depende de um ponto de água, tu não depende de um ponto de energia, tu vai ter uma estrada ruim, tu saber que teu carro vai passar por esse trajeto e voltar com segurança. Eu digo assim, o carro Overlander não é um carro de trilha extrema, mas sim um carro 4x4 com recursos para te poder levar aonde tu quer chegar. E o principal, tu ir e voltar com segurança. Às vezes já aconteceu de alguns acampamentos nossos que a gente faz da turma da DHR Overlander, de dizer, cara, a gente tá indo para tal lugar, a gente vai passar por uma estrada de campo, tu entrou na área tal, por favor, chegou na tal área, liga o 4x4 porque tu vai precisar. E daí um cliente meu falou, o Douglas tá de bobeira, né? E ele sempre teve motorhome 4x4 e nunca tinha usado 4x4, né? Daqui a pouco eu tava subindo uma ladeira de barro, chovendo, foi pra valeta, né? E aí disse, cara, se não fosse o 4x4, eu não teria saído. E o guincho, né? Porque ele tirou o guincho, atou numa árvore, puxou pra fora com o 4x4. Então eu digo assim, tu não depender de um segundo carro ou um terceiro para te retirar de uma área de perigo daqui a pouco. Porque às vezes nem sempre tu tá procurando perigo, mas eventualmente pode acontecer alguma coisa, né? Então esse carro ele vem preparado para isso. Então os carros que a gente tem montado, assim, a gente sempre faz todo um questionamento pro cliente, qual que é o propósito dele com a viagem, né? Eu digo assim, não adianta eu te montar um carro, tu chegar para o Douglas montou um negócio que não tem nada a ver com o que eu preciso. E eu digo assim, cara, o carro de Overlander tem que ser muito bem pensado. Eu digo pneu, roda, acerto de suspensão, a parte da casa. Eu digo assim, a gente olha a parte do Overlander, ele é muito bruto por fora, né? Mas eu digo, por dentro ele tem que ser a casa. Tipo assim, a mulher tem que olhar para aquilo lá e dizer assim, eu digo, o homem gosta da parte... Exato. Aliás, você vem também de um saber, de uma experiência área moveleira, né? E isso colabora muito para fazer um layout bacana dentro de uma Overlander, né? Eu sou da área de design, então, tipo assim, comecei a cursar arquitetura, formei em design, e depois com isso, o que eu fiz? Assim, eu trabalhei muito tempo fazendo projeto de residencial, né? Então, toda parte, mas eu sempre me encantou e eu sempre me destacava nos meus projetos, em projetos, assim, que fosse modular, tipo assim, ganhei destaques, inclusive, que eu gosto de montar alguma coisa funcional, né, em espaço pequeno. Então, combinou, né? Então, hoje eu pego um projeto de um motorhome, eu olho, converso, eu já digo, essa planta aqui vai ser a melhor planta para o teu carro, para o número de pessoas também, né, que isso é muito relevante, né? Não adianta eu fazer um carro que seja pequeno, mas não caiba 4 pessoas, né? Então, ele tem que ter espaço de conforto. Eu digo assim, um carro hoje que eu montar um Overlander, ele não é um carro que tu vai viajar um final de semana, geralmente. É um carro que tu vai passar 1 ou 2 anos, assim, os projetos não são projetos de pouco tempo na estrada, são de um tempo grande. Então, se eu for uma família viajar com 4 pessoas, eu tiver que estar dependendo todo dia de montar e desmontar uma dinette para os filhos dormir e tudo mais, isso com certeza vai comprometer a viagem. Também a sua paixão, existe uma paixão pelo veículo, caminhão, isso aí vem da onde? Vamos lá, assim, a paixão por caminhão começou desde cedo, né? Meu pai sempre trabalhou com caminhão, então, assim, o envolvimento com caminhão, meu pai trabalhava com frota, então ele sempre foi o cara que comprava caminhão, montava a frota e tudo mais, ele que equipava os caminhões. Então isso vem de berço, assim. Meu pai, além disso também, né, ele trabalhava muito com a parte do artesanato, ele fazia miniatura de caminhão, fazia uma série de coisas e trabalhava com projeto. Eu com 7 anos, por exemplo, eu já projetava motorhome. Eu ia na Turiscar, com meu pai, que a gente teve um trailer Turiscar também, e a gente tinha os panfletos da Turiscar. Então eu pegava aquele panfleto lá, olhava as plantas dos motorhomes grandes
grandes, né? E eu ia lá e desenhava, redesenhava planta. Então, tipo assim, é uma coisa que pra mim hoje é natural, entendeu? Eu não preciso estudar mais, assim. A minha vida foi estudar isso desde criança, sem eu saber que eu tava estudando, né? E isso que eu acho interessante e importante, que a tua experiência, ela está em cada veículo. E aí, cada veículo que chega um projeto para você, ele é muito personalizado, né? Aqueles que já são clientes sabem do trabalho da HDR e aqueles que não são poderão conhecer quanto o Douglas está trazendo aqui para nós, né, Douglas? E qual tem um lançamento aqui, né, na feira? É o tal do azeitona, é verdade? A gente tem vários lançamentos, eu sei, porque eu digo cada projeto é um lançamento, né? Eu digo assim, não tento dizer que um projeto é igual ao outro, né? A gente tem o azeitona, a gente tem o peregrino e a gente tem o agrale que a gente está trazendo aqui para feira, né? Eu digo, cada projeto é um projeto específico. Eu digo assim, eu mostrei o azeitona para todo mundo, mostrei o peregrino e mostrei o agrale. O agrale já vindo um conceito da DHR, um projeto mais pronto para tu ter um projeto assim mais definido e tu atender o cliente num tempo menor, que a gente está começando a trabalhar, mas a grande maioria são projetos exclusivos. Então a gente fez o azeitona, que foi um projeto bem desafiador, com carro 6x6, foi um carro que o cliente também chegou até nós depois de uma série de circunstâncias, e é difícil as pessoas às vezes confiar de uma pessoa assim. Graças a Deus deu muito certo. E a gente teve também o Peregrino, que foi um projeto muito desafiador também, que a gente fez, assim, ó, muita inovação, porque eu digo assim, cada cliente é um cliente, né? Então teve o cliente que, no decorrer do projeto dele, a gente começou a montar o projeto, e para chegar no nível que ele chegou, assim, eu digo assim, sempre testando a capacidade da DHR, né? Porque eu digo assim, a gente vai colocando itens, detalhes, cara, cada pessoa tem o seu mimo, o que é onde que a esposa gosta de ver, o detalhezinho, então assim, e por fora, onde o marido, né, o cliente queria ver, ele queria ver o robusto e ela queria a casinha, assim, eu vou dizer, foi o motorhome mais casinha que a gente fez, entendeu? E eu digo, pra mim é difícil às vezes eu sair disso daí, porque eu sou do bruto, né, vamos lá, a gente quer fazer o carro mais brutão, não sei o quê, e hoje a gente tá cada dia mais buscando também essa parte de trazer essa parte de mais decorada, um pouco mais casa também pro carro, né? Ô Douglas, uma coisa, e é verdade que vocês estão fazendo uma entrega aqui durante a Expo? E isso mesmo, a gente fez a entrega do Peregrino, né? A gente fez a cerimônia de entrega, né? Que é uma coisa que a gente começou a fazer. Porque eu digo assim, o carro Overlander, ele é muito diferente do projeto motorhome normal, né? Porque o normal, o que que é? Tu pega, sai da tua cidade, vai até tal cidade, acampa num camping, fica ali. Eu vejo, não que esteja errado, né? Isso não me entenda assim. Mas sim, a pessoa tá lá, ele quer deixar o motorhomezinho limpo, não sei o quê. E eu sou assim também, né? Porque eu sempre tive carro antigo e tal, eu gosto de deixar tudo limpinho, bonitinho, né? Daí quando eu comecei nesse mundo aí, cara do céu. Eu saí com o caminhão, voltava tudo lenhado, sujo, não sei o quê. Ah, que chato isso, né, cara? Eu ia lá, limpava. Minha esposa sabe, eu passava limpando, voltei da viagem, né? E, cara, não é pra isso. Eu digo assim, não faz que nem eu. Então eu digo assim, a gente vai sujar teu carro, depois que sujou, eu digo, tu vai ver ele sem risco aqui, tu vai riscar bastante em árvore, tu vai esfolar. Teve um acampamento que a gente fez no meu aniversário, até foi vários clientes junto comigo. Se eu vou fazer o meu aniversário, é sempre acampando. É 10 de janeiro, todo mundo tá de férias, vamos acampar, né? E eu peguei, vamos acampar, eu tinha um lugar que eu acho interessante, que é um camping, mas a dona do camping disse, tem um lugar legal para vocês usarem lá dentro do campo. E daí foi primeiro o Java lá, abriu o caminho, que a gente fala que o Java vai abrindo caminho, né? Chegou lá e disse, nossa, quero ver os caminhões entrar aqui, né? Daí a moça lá, a dona do camping, das mais boa vontade, eu digo assim, que eu vou dizer assim, muita boa vontade, botou uma turma, abrir galho, tudo, deixar tudo aberto para entrar, mas não foi, inevitável, né? Alguém foi raspando nos galhos, né? O motorhome recém saído da fábrica, já foi lá, bateu o rack, já arriscou tudo, e é isso daí, entendeu? E por isso que você constrói da forma que constrói, tá justamente para esses momentos que são esperados, mas muitos não, né? E quando vem os inesperados, ele tá lá, né? O Verlander tá lá. Ele tá preparado para isso, né? E nesse mesmo dia até eu entrei, por um acaso com o meu, eu tava com um trailer off-road, né? Cara, quando eu entrei a moça disse, tu vai pegar direita, esquerda, e eu disse, não é
não, ela falou esquerda, direita. Se não é direita, esquerda, não é esquerda. Tá, eu entrei, né? Quando eu comecei a entrar, o carro foi fechando no meio do mato. Eu disse, vamos andar agora, porque vai ter que ir batendo e levando até eu achar um lugar pra manobrar, né? E foi mesmo, né? Eu fui indo, achei um lugar que dava pra fazer a manobra, voltei e batendo nos galhos de novo, né? Então voltou tudo riscado. Cara, Abriu um caminho. mas tá lá, porque esse risco lá foi do meu aniversário tal dia, entendeu? Tá marcado, então tu criou memória, né? E eu digo assim, tu furou um pneu. Cara, foda-se, furou o pneu, tu para lá, troca, faz o que tem que fazer. Eu digo assim, tu tem que viver a experiência. Isso tudo faz parte dessa experiência. Porque eu digo assim, tu achar que numa viagem, num carro, tu não vai ter nada disso, cara, tu vai ter isso. E aí que tá a graça do tu brincar com esse estilo de vida, né? Então, tipo, tu vai ter muita coisa inesperada e o bom é tu tá preparado pra isso, né? Então, eu digo hoje, assim, o principal pra tu tá preparado pra esse tipo de coisa, assim, é tu ter um guincho, é tu ter um sistema, eu digo assim, quando tu pode, tu bota uma sapata hidráulica, e eu sempre tento indicar tipo de pneu pra que tu vai usar, assim, eu digo assim, eu já andei com tudo que é tipo de pneu. Eu digo, cara, não é só estrada de chão, não é só trilha, tu vai pegar muito asfalto. Tu tá disposto a perder isso pra ganhar aquele tantinho do asfalto, do off-road, quero dizer. Então tudo isso tem que ser muito bem avaliado, né? Então, assim, te dá todo esse suporte, né? Isso é importante, né, Douglas? E até falar um pouco da tecnologia que vocês usam, porque o veículo chega para você e sai de fábrica, mas vocês fazem essa transformação. Então, na parte estrutural, na parte que vocês têm, né, mecânica, por exemplo, de estrutura embaixo do carro, do caminhão, essa tecnologia que vocês vêm usando, como é que funciona isso? E você estava falando da conversando com você antes, né? Diferença até de 1 metro de piso, ele fica estabilizado para dentro, né? É o que muda do caminhão um Overlander para construção do motor 1 convencional, né? Quando tu pega uma estrada de chão, qualquer desnível, eu digo assim, até um meio fio de uma entrada de um posto de gasolina, teu carro já está recebendo esforço na carroceria. Eu digo, claro, quando a gente está falando em 10 centímetros, cara, não é nada um meio fio. Tipo, o esforço é baixo. Mas eu digo assim, hoje um caminhão meu, consigo levantar uma roda dianteira a 1,20 m sem eu ter nenhum esforço na casa. Então isso faz toda a diferença pro carro Overlander. Então esse é um detalhe bobo, mas que faz toda a diferença. Num Jeep a gente trabalha pro off-road a parte de suspensão. O caminhão tu não tem como tu fazer uma suspensão independente igual um Jeep. Então o que trabalha como a suspensão que faz ter a torção digamos, para tu fazer o X, que quando a gente tá passando, o carro desloca em X uma roda contrária à outra, subir num barranco, é o próprio chassi do caminhão. Então o caminhão é feito para torcer o chassi. Então isso, por mais que tu diga que não, tu fala com o engenheiro das fábricas, hoje a gente tem um contato direto, né? Então a gente sabe o ponto neutro de cada chassi e tudo mais, os chassis novos, né? Que não foram modificados. Então isso tudo a gente tem que saber na hora de projetar e executar esse pivotante. Então os carros hoje que tem o pivotante, eles acabam não sofrendo esse dano, no caso, né? E dando mais curso de suspensão. Então, hoje, para tu levantar uma roda no Overlander do chão, é muito difícil, sabe? Então, a gente já fez vários testes, eu digo assim, e esses testes mostram que o carro fica muito mais estável. Então, eu não posso deixar a suspensão muito macia para o carro não querer tombar, né? Tem que andar no asfalto também, né? Então, tem todo esse acerto. Então, provavelmente ano que vem a gente vai ter algumas coisas diferentes também para mostrar isso realmente como é que funciona, para o pessoal ter ideia de como funciona esse trabalho do pivotante. Porque você vê, tem um carro, um automóvel, um Overlander que vocês trazem aí, com toda essa tecnologia, né, para andar em terrenos difíceis, mas lá dentro o conforto continua, né? Eu digo assim, o conforto que vai dar lá dentro é de tu não ver tua cozinha torcendo, tu não ver as coisas caindo em cima, né? Então essa é a ideia do Overlander, né? Um carro preparado. Então eu digo assim, a gente falando em tecnologia no carro Overlander, né? O Overlander, contrário do Motor 1 comum, ele é um carro que tem muita tecnologia, mas não é aquela tecnologia que a gente fala, vamos dizer assim, automação, vou botar Alexia, vou botar tudo automatizado, uma porta assim de uma luz. Tem como colocar? Tem que, mas eu digo assim, colocar esse tipo de coisa requer uma manutenção, um profissional especializado para te socorrer. Como vão ser viagens de 2 anos,
tu vai estar em lugares que não vai ter ninguém. Então, assim, a gente sempre tenta indicar para o cliente, quanto mais simples isso, melhor, porque tu não vai ter não vai ter uma manutenção tão fácil. Eu digo assim, quanto mais sistemas a gente cria, o pessoal pede, Douglas, faz um slide, porque minha casa tem que ter um slide ali que eu tenho que abrir no quarto, a gente não faz. Esse por quê? Isso eu respeito quem faz slide, mas assim, pro nosso propósito não vai funcionar. Tu vai ter manutenção, tu vai estar em algum lugar e tu não vai ter quem vai te socorrer lá. Eu não vou ter como sair daqui, daqui a pouco ir lá, sei lá, pro Panamá, te socorrer, ou nos Estados Unidos, no Alasca. Então, assim, a gente tem que minimizar qualquer tipo de problema, né? Então eu digo assim, o Overlander, que é um carro de expedição, é um carro que tu tem que saber que tu tem que ir e voltar. Então tu tem que pensar que tudo que tu tem ali, quanto mais simples, mais fácil tu vai ir e voltar sem ter nenhum problema sério, eu digo assim, né? Tem toda a autonomia, né, que vocês geram na construção aí, para justamente não acontecer isso, né? É, Autonomia do impulso. todo carro é pensado para ter autonomia, né? Então, assim, a parte de autonomia do carro é parte de água. Eu digo assim, a gente trabalha com tanques, tipo, por exemplo, assim, nos projetos menores com 500, 600 litros, nos projetos maiores até 1.000 litros. A gente tenta indicar o carro também. Eu digo assim, tudo é peso, né? 600 quilos no motorhome de água é muita coisa, assim. Eu digo assim, e tu não tem só água, tu vai ter roupa, tu vai ter todo aquele material que eu falei que tu vai ter prancha de desatolagem, tu vai ter o guincho, tudo vai somando. Eu digo assim, não existe almoço grátis, né? Eu digo assim, e tu ganha numa coisa e perde em outra. Então, assim, eu sempre falo, tu tem que ter consciência do que tu vai fazer. Muita gente chega pra mim, Douglas, eu vou fazer um projeto em cima de um chassi Sprinter 4x4, vamos fazer numa Iveco Daily, não sei o que. Eu digo assim, tu tem que ter muita consciência para fazer num carro desses. Que um carro desse tem uma capacidade de carga muito baixa e tu vai estar fazendo um carro de expedição, não um carro não um motorhome, né? Então eu digo assim, a maioria desses motorhomes hoje trabalha bem na linha limite de carga. Então, assim, o que eu sempre tento indicar, assim, o pessoal chega para mim e eu digo, cara, tu tem que ir com um caminhão 3/4, pelo menos, para tu garantir isso daí. Tu vai querer ter pneu maior, tu vai querer levar água, porque a gente estava levando 500 litros de água. A gente vai ter um sistema fotovoltaico potente, as baterias de lítio nos trouxeram uma outra vida, porque a gente tem baterias leves e com uma boa capacidade, né? E com essa capacidade que a gente tem de tecnologia, então isso nos dá autonomia. Mas voltando ao assunto do caminhão, então eu digo assim, o caminhão é o carro mais indicado, que a gente tem uma suspensão, eu digo, a partir do momento que tu tem um eixo rígido dianteiro e traseiro, tua robustez já aumentou consideravelmente. Então a gente trabalha muito sobre o carro, chassis, cabine com eixos rígidos, baú isotérmico, eu digo assim, que é o baú térmico, porque não adianta assim, a partir do momento que tu tem estrutura metálica dentro de um baú, tu tem ponte térmico, tá menos, não precisa nem temperatura negativa, tá 5 graus lá fora, aqui dentro tá 20, tu já começa a condensar toda a estrutura metálica, e essa condensação vai te trazer desconforto, umidade interna, e quando tu vai para mais frio, nem se fala, por mais que tu liga um aquecedor a diesel num carro desses, as paredes são geladas, o que tu encostar vai estar gelado, o piso vai estar gelado, então eu digo assim, a tecnologia tá em tudo, não é? Eu digo assim, a tecnologia é a tecnologia de construção, né? Eu digo assim, a DHR eu vou dizer, o pessoal que me conhece, os clientes e tudo mais, sabe que a DHR é eu, tipo assim, eu digo eu assim, no sentido que é realmente a paixão pelo Overlander, né? Pelo estilo de vida. Muita gente te conversa, assim, em grupo de WhatsApp e tudo mais, realmente buscando auxiliar todas as pessoas, assim, independente de eu ter uma empresa quem tem uma empresa visa lucro, com certeza, mas para mim também conta muito o prazer de estar fazendo isso. Então, várias pessoas, tem o pessoal do Overlander aqui, já conversei com eles, chamei eles sobre algumas escolhas que eles fizeram, e é no intuito de ajudar realmente, sabe? Não é no intuito de a gente querer dizer que a gente é mais que ninguém, enfim. Às vezes as pessoas não sabem, a informação que eu já tenho, que eu já sei que não funcionou, eu prefiro passar para frente, até para outros fabricantes, a gente conversa aí, que eu acho que é válido, que assim, a experiência de vida, assim, quanto mais pessoas estiverem fazendo Overlander, mais isso vai se difundir. Eu acho muito importante isso. Que todo esse mercado cresça, a gente vê empresas surgindo também. A DHR é uma empresa de 5 anos, que onde começou, 4 anos que virou negócio realmente. Então, assim, tu vê que tem outras empresas surgindo também, é muito bom, sabe? Eu fico feliz porque, assim, existe um mercado gigante no Brasil que quanto mais ele crescer, mais pessoas sendo adeptos, vai ser positivo porque é uma cadeia que vai ser alimentada, né? Então é só agradecer aí a Expo Motorhome por essa oportunidade, a todo mundo que esteve aqui me escutando e que
quem quiser conhecer, acho que todos devem lá conhecer um DHR Overlander, conversar comigo. A gente está trabalhando de uma forma um pouco diferente, assim, de atendimento, porque, assim, ó, eu acredito que para poder explicar um carro desse, a gente precisa de um tempo maior. Não adianta eu chegar lá, botar todo mundo para dentro do carro, olhar e sair, e o cara que realmente quer aprender um pouco, eu tô tirando 1 hora para cada casal, para cada família, para atender ele e poder explicar um pouco sobre esse mundo. E eu convido a todos para marcarem lá comigo e conhecer mais sobre o que é ser um carro Overlander e como funciona esse estilo de viagem. Douglas, a gente só tem a agradecer também a sua parceria aqui com a Esco, né? Ele está aqui apresentando um trabalho que você faz com tanto carinho, né? Para demonstrar com as suas palavras, para demonstrar o produto que vocês, né, constroem, né? Os clientes, a satisfação dos clientes que estão aqui. Agradecer aos clientes que vestiram, estão vestindo a camisa da Overlander, né? Da DHR Overlander. Agradecer que vocês estarem aqui, viram de longe, muitas vezes, de outros estados, outros, né, locais do Brasil. Estar com você aqui, ó, gratidão, vocês aqui, obrigado por oferecer sua experiência para todos nós. Então tá, muito obrigado. Também agradeço a todo mundo. Eu digo assim, todo mundo que entra pra DHR, eu digo assim, a gente não tem cliente, né? A gente tem família. Exato. A gente vira uma grande família, assim, irmãos, porque, querendo ou não, todo mundo que tá aqui, todos os clientes, eu digo assim, eu falei, tô indo pra feira, já, todo mundo, tô indo junto, não tem nem escolha, assim, já falaram, ano que vem a gente tá de novo aí, né? E com certeza a gente vai estar aqui fazendo essa parceria com a Expo, tá sendo bem positiva, e com certeza trazendo mais novidade e acrescentando muito para isso, que ano que vem a gente quer mostrar, em parceria com a Expo, vai ter novidade bem legal aí.